Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de montagem de sistemas elétricos. Então, vamos lá, pessoal, dando sequência, né, ao que a gente já vem estudando anteriormente, hoje o nosso assunto traz muito com relação ao projeto. Por quê? Quando você trabalha com montagem, dificilmente você tira da cabeça, né? O ideal, a gente sabe, né, que muitas e muitas vezes o pessoal faz, vamos fazer assim, pronto, não tem projeto, não tem um esboço, não tem um croquis, layout, nem nada. Só que a maioria das vezes, o ideal, maioria não, em todas as vezes, né, o ideal é que se tenha projeto. Acho que coisas bem pequenas e pontuais, o tempo que você vai gastar para executar o projeto, ele tem, né, custos e tudo mais, as pessoas acabam evitando. Mas na maioria do tempo, né? A gente vê aí diversas execuções que demandam um projeto, mas não é feito. Então, onde que o projeto ajuda? Principalmente que vai realizar a montagem, né? A instalação, execução, projeto dessa obra, posteriormente na manutenção, e aí envolve gestão de ativos e tantos outros pontos e aspectos que são de suma importância no ciclo de vida, né? Seja da nossa instalação, seja ela industrial, residencial, comercial e assim vai. Então, é de suma importância que a gente saiba fazer a leitura do projeto. Não vou ser projetista, né? Na empresa já tem um engenheiro, já tem o técnico que faz isso, eu quero trabalhar na execução. Beleza, mas de toda e qualquer forma você vai precisar ler, porque muitas e muitas vezes vocês vão se deparar com esses projetos que são os desenhos elétricos, né? Que o pessoal pensa em projeto sempre a planta baixa, né? Planta baixa de uma casa, assim vai, e a parte elétrica em si, ela é feita em cima de um layout de planta baixa, um desenho arquitetônico, só que ele tem as nuances dele, as diferenças, as particularidades, é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, né? Então, o desenho elétrico é aquele que apresenta as características do circuito que está sendo representado. Esse desenho precisa definir o tipo de sistema para o qual foi projetado e apresentar informações completas referentes a ele. Em uma instalação predial, por exemplo, o desenho deve apresentar a disposição de condutos elétricos, fiação elétrica, iluminação, pontos de energia e todas as informações necessárias para o completo entendimento daquela instalação. Em outras representações, como no caso de esquemáticos de máquinas elétricas ou mesmo instalações industriais, são apresentados os componentes do circuito, tais como aqui está contadores, né? Mas eu creio que seriam contactores, motores, disjuntores, fusíveis, sensores e diversos outros dispositivos utilizados. Então, você pode ter tanto aquela planta baixa, né? Que é o comum a gente ter, como ter um projeto para a questão de montagem de um quadro. Quero montar o meu quadro. Como que vai ser feita a montagem? Você vai ter um projeto lá do seu quadro. Vai ter o projeto da máquina, vai ter o esquema elétrico dela. Vou montar minha máquina que ela tem a parte elétrica dentro, né? Embutida nela. Então, você vai ter montagem de contactores, relé de falta de fase, relé de sobrecarga, relé de sequência de fase. Você vai ter temporizadores, que mais que dá para ter? Botoeiras, sinalizadores, você consegue contactores auxiliares e diversos outros. Então, isso também é um projeto. Então, não só aquela planta baixa. E tudo isso a gente vai ter muitas e muitas vezes dentro da nossa indústria. E aqui a simbologia, como que ela é traçada, né? Então, eletroduto é embutido em teto ou parede. A seção do eletroduto deve ser indicada caso seja diferente de 15 milímetros. A seção desse eletroduto diferente de 15 tem que ser indicada. Ali está a simbologia, que é vamos dizer, um círculo com um corte na diagonal, isso representa diâmetro. Então, ele quer dizer que o diâmetro daquele eletroduto, que está embutido, né, ou na parede ou no teto, é de 25 milímetros. Quem lembra aí, convertendo para polegada, quanto que dá mais ou menos? Vamos aí associar com as vocês lá do começo. Lembra, Maurício?
Pedro, Márcio, Alexson, Leonardo, um método de 25. Se eu for trazer para polegadas, vai dar basicamente quanto? Agora, Não entendi, Pedro. 1 polegada? Exato. Se você for comprar, por que que muda, né? Uma polegada é 25,4, mas muitas vezes vai comprar eletroduto, o cara fala, você quer um quê? De meia, de 3/4, de 1 polegada, né? Isso é comum a gente comprar ele por meio, por essa unidade de medida. Então, de 25 seria um eletroduto de 1 polegada, exatamente. Alguém também respondeu no chat. É isso. Se você for comprar um de 3/4, vai ser aproximadamente 20, né? E assim vai. Se esse eletroduto ele é embutido no piso, então ele passa abaixo do piso. Aí ele é tracejado. Creio que vocês lembram do AOC que teve lá, tinha que colocar duas tomadas no chão, né, no solo, e não tinha ponto de iluminação perto, não tinha parede para descer o eletroduto, somente pelo solo. Então, quando você vai trabalhar com eletroduto embutido, você traz ele com linhas tracejadas, né, e indica também a seção do eletroduto quando não for igual a 15 milímetros. Temos a cordoalha de terra, que é o terceiro, e a seção utilizada deve ser indicada apenas com um número, seguida de um ponto. Essa medida é expressa em milímetros quadrados. E a caixa de passagem no piso, para indicar as dimensões em milímetros. Por que que não tem caixa de passagem no teto? Tem também. Geralmente a caixa de passagem fica acima do ponto de iluminação, né? Então, a caixa de passagem no teto para indicar as dimensões em milímetros, caixa de passagem na parede, indicar as dimensões em milímetros, inclusive a altura em que ela se encontra. Imagina o seguinte, tá lá, chegou um pessoal depois, vou fazer a instalação de uma televisão e tem uma caixa de passagem na parede dessa e não tem nenhuma identificação nem nada. O cara vai lá, vou fazer os furos, né, para colocar a bucha e o suporte dessa TV. Fez o furo bem na caixa de passagem, tudo ligado. O que vocês acham que vai acontecer? Pergunta aí pro quem respondeu aquela é o Pedro. Pedro, o que você acha que vai acontecer se o cara fizer um furo bem na caixa de passagem? Vai dar curto. E não vai ser muito legal não, né? Exatamente, a chance dele pegar um condutor e partir ele no meio com a broca é alta. E ali você não tem nada que isola. Então, assim, já teve casos de pessoas que sofreram acidentes, né? Trabalhando, e por isso a importância do projeto. Mais uma situação, e diversas outras, né? Se você vai dar manutenção, quer fazer uma ampliação, expansão, você sempre vai precisar desse projeto, senão não tem como você saber por onde passa. Ah, quero saber por onde passa meus condutores aqui, né, na sala. Se você está na sua casa, no serviço, onde for, você tem que sair desmontando a parte de iluminação para ver se encontra onde está passando. E por muitas vezes os produtos passam pela parede também. A da parede, então, você vai seguir aquela regra, né? Geralmente, dependendo se é casa ou se é apartamento, que é o eletroduto vai correr na horizontal ou corre na vertical. A maioria dos casos, né, ele corre na vertical, que ele vem do teto já na reta direta, e você tenta colocar os pontos de energia, né, as tomadas, iluminação, tudo na mesma reta para não ter que ficar fazendo curva com o eletroduto. Mas tem outros casos que ele corre também na horizontal. Aqui no Senai está correndo na horizontal e aqui corre com um eletroduto aparente. Então aí fica fácil, né? Agora, se não for aparente para você achar, você vai ter que pegar mais ou menos o rumo onde estão as tomadas e ver que altura, né, que elas estão e nisso desmontar para verificar aí como que caminham os eletrodutos. Outra simbologia, né, eletroduto que sobe para os outros níveis, trocando de pavimento, é o 7 e o 8 é que desce, né? Vai descendo para outros níveis. Aqui a simbologia é de suma importância, que no projeto vai ter o tempo inteiro e que de fato você precisa para executar, que é a do fase, terra e neutro. Então o que que é o fase? O fase é um risco só. Então onde tem fase, talvez você vai ligar
um elemento aí monofásico, você vai ter um fase e um neutro. O neutro é o segundo aí, que é uma espécie de um L de cabeça para baixo, e o terra é um T. Essa simbologia do terra, muitos usam sem passar a linha, que no caso aí tá preta, né, que seria a linha da legenda, a linha de chamada. O T ele não cruza, né, não tem essa perna tão grande, acaba ela ficando cortada ali só na metade, né? Então ela vem o Tzinho só até na linha preta, que está abaixo, muitos não utilizam. E por último, a de retorno. A de retorno explica para vocês como que funciona. Estou lá, vou fazer a instalação de um ponto de iluminação da minha lâmpada. Eu vou precisar da lâmpada e do interruptor. No meu interruptor vai chegar fase e vai chegar neutro. A minha lâmpada, no nosso caso aqui, né? A lâmpada é de 220 volts monofásico. Então chega a fase neutra. E aí depois do interruptor para a lâmpada, quais que seguem? Quem que segue? Quem sabe aí o que segue para a lâmpada? Leonardo, Alexson, Márcio, Pedro, Maurício. Exato. Maurício já matou. Segue o retorno. Segue retorno e neutro, não segue fase e neutro. Por que que muda essa denominação? Porque você tem uma chave intersectora que faz, né, esse controle. Então, você tem ali o on-off como fala? O on-off da lâmpada. Então segue o retorno do interruptor e o neutro volta. E o terra junto, né? Ah, é outra coisa que já aconteceu, que eu já vi. Foi até importante, aí o Maurício lembrou do retorno, fui falar do neutro terra. Eu já vi um pessoal tomar choque em luminárias. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, não, tá com o fundo. Vou mostrar aqui. Essas luminárias comuns metálicas que tem duas lâmpadas, essas lâmpadas aqui, hoje tá em LED, né? Antigamente era fluorescente e tinha várias delas correndo, pendurada num eletroduto. A câmera hoje tá ruim pra caramba, tá uma lerdeza. Pendurada por eletroduto, né? Presa lá, fixada no teto e não tinha aterramento. Nisso eu não sei o que de fato aconteceu. Um condutor fase acabou encostando na parte metálica e acabou energizando tudo, porque era tudo metálico, não tinha nada que isolava. Um campeão pegou, era isso em cima da escada, tomou um choque, caiu da escada e acabou tendo um afastamento. Então o terra ajuda muito, né? Você colocar a fiação, né? A fiação no condutor terra para fazer essa segurança para evitar esse tipo de acidente. Então, esses símbolos representam condutores de eletricidade dentro de um determinado eletroduto em instalações prediais. Nesse caso, da esquerda para a direita estão representados os símbolos de condutores fase, neutro, terra e retorno. Então, quando a gente vai desenhar, a gente vai tramando ele ali a passagem por várias caixas de passagem, né, pontos de iluminação, até que ele pode ir se dividindo lá no lá na ponta. Exemplo, vou ligar duas tomadas aqui no meu quarto. Eu não preciso trazer dois fases e dois neutros lá do quadro, até um para cada tomada. Você vem trazendo, né? E mais próximo do ponto você faz, né? Como se fosse uma bifurcação, se fosse no trânsito, você faz a segunda ligação, né? Lembrando que você liga ele em paralelo para manter o quê? Que as ligações em paralelo a gente mantém a corrente ou mantém a tensão igual nos dois pontos. Lembra mais um conceito aí. Maurício, Leonardo estava respondendo aí. Hoje acho que o Márcio e o Alexson que não falou comigo ainda. Não respondeu, né? Que deu boa noite. Tensão, exatamente, Maurício. Então, por isso você faz ligação em paralelo, porque os seus equipamentos funcionam com a tensão de 220. E aí a corrente vai dividir conforme a carga. Tá afiado, hein, Maurício? Exatamente isso. Então você não fica puxando um monte de perna, né? Noite, Márcio.
você chega com ele mais próximo do ponto e faz a ligação em paralelo. Dessa forma você economiza e no seu projeto também você vai representar que só está indo um condutor para aquele ponto. E assim vai. Embaixo, ó, quadro parcial de luz. Show de bola, Márcio. Quadro parcial de luz embutido e quando ele quadro geral de luz embutido. Então, a maioria dos nossos quadros de força, seja para iluminação, TUI, TUG, o que for, ar-condicionado que hoje é separado, né? A gente vê quadros de motores, tem muitos separados dependendo da indústria, assim vai. Todos eles, a grande maioria, são embutidos. Por questão de segurança, acaba sendo embutido. Então, já executa e faz. Então, às vezes, você não tem a possibilidade de embutir. E aí, o que que você faz? Você coloca onde sobrepor. Lembrando também outra coisa, quadro. O quadro, se você comprar em local que oferece isso, ele vem montado. Se você não comprar nesse local, for comprar, exemplo, creio que nessas maiores que tem aqui em Goiânia, LR, Ragel, você tem que comprar peça por peça e montar você mesmo. É difícil? Depende do tamanho do quadro. Eu creio que ele é mais a questão de envolve muito a questão da pessoa ser metódica. Acho que a palavra certa é metódica, porque tem que estar alinhado, você tem que ficar medindo, conferindo espaçamento, para não ficar algo apertado, para não ficar algo não ventilado. Então, a pessoa tem que ser bastante metódica, tem que saber a norma e para executar tem que ter uma coordenação motora boa, né? Tem que saber usar as ferramentas para ali colocar um trilho do DIN, para você montar, por exemplo, se for um barramento, e assim vai. Apesar que muitos desses já vêm prontos, né? Pelo menos a barramento, dependendo do que for, já vem na distância certinho para você conectar seus disjuntores. A planta baixa de instalações elétricas. Então, o projeto elétrico de instalações prediais é aquele que representa esquematicamente todos os elementos elétricos de uma instalação. Para se projetar uma instalação elétrica, as determinações da norma 5410 devem ser atendidas. 5410 envolvendo baixa tensão. A gente vai encontrar residência, muitos comércios, na indústria também na parte administrativa, você não encontra, né, muita coisa em baixa tensão porque é similar dos equipamentos utilizados. Então, a primeira coisa que precisamos determinar é a posição de cada ponto de iluminação, tomadas e interruptores, além do próprio painel de distribuição. Neste exemplo, estamos apenas considerando o posicionamento dos elementos para verificar como seria a representação elétrica dessa instalação e não outros aspectos exigidos pela 5410. Então, após a definição da posição de cada elemento, é preciso desenhar seu símbolo para que, ao observar o desenho, já se saiba o que está posicionado naquele lugar. Então, tá aqui, ó. E esse aqui que eu tô, não sei se vocês conseguem, todos conseguem ver esse laser que eu estou passando na imagem? Eu queria ver quem está pelo celular consiga ver. Ou computador, não lembro mais qual que é. Sim, o Maurício está vendo, não sei se todo mundo vê. Esse símbolo aqui, ó, que está no alto na esquerda. Que tipo de tomada é essa? Quem consegue lembrar? Tá vendo, né? Qual que é essa tomada aqui que eu estou circulando? Tomada baixa. Excelente, Márcio, tomada baixa. Esse aqui que eu estou tentando fazer quase um quadrado aqui. O que que esse ponto é? Ponto de lâmpada, exatamente, Maurício. Aí que aqui tem duas de 20 watts, né? Que ele já colocou. Quando a gente vai fazer o nosso projeto, vamos lá, vocês estão fazendo aí. Realmente o pessoal começa mais por residência e vai evoluindo, né? Você define a potência em VA naquele ponto. Exemplo. Vou lá na norma 5410, tem a área X, e lá fala que eu tenho que ter uma potência de iluminação de 150 VA. 150 VA, lâmpadas têm um fator de potência muito próximo a 1, praticamente considerado 1. Então, se eu estou considerando 150 VA, eu estou considerando 150 watts.
Uma lâmpada residencial de 150 watts, hoje não é comum, né? Hoje em dia a gente compra lâmpada de LED aí, uma muito forte, com a incidência luminosa alta de 9 watts, né? Concordam comigo? Concordam. Alguém deu um joia, o Maurício. Então 9 watts, que é a lâmpada que a gente compra no mercado aí, de 6, de 9, tá nessa média as ofertas que a gente tem disponível. Então você comprou uma lâmpada de 9. Você fez um ponto para que suporte até 150 watts. E você usou uma lâmpada de 9. O que que acontece? Quando você vai no projeto, você não seleciona a lâmpada. Você seleciona a carga, você seleciona a potência que vai ser utilizada naquele ponto. A 5410 está precisando ser revista justamente pelo advento do LED, né? O LED fez as potências caírem mais porque a eficiência luminosa dele é muito maior do que eram com a fluorescente e do que era com a incandescente. E aí você vai, e mesmo assim, você colocando uma carga de 150, o seu condutor ele acaba ficando aí, né, quando selecionado menor do que vamos falar, menor do que a seção de 1,5. E aí na norma é obrigatório que você use para iluminação no mínimo 1,5. Então, de toda e qualquer forma, somando-se as cargas, você acaba encontrando ali, muitas vezes, uma seção de meio, seção de 0,75. Quando tem muita carga na seção de 1, mas a norma te obriga a usar 1,5. Então, quando você projetar, você coloca o ponto centralizado e a carga que ele suporta, é 150. Pô, mas ele vai usar 9. Beleza, você segue a norma. E aí depois, se a pessoa contratar um arquiteto para fazer projeto de luminotécnica, eu creio que o engenheiro civil também possa, engenheiro eletricista também possa fazer. Eu creio que o técnico também possa fazer. Eu não tenho certeza das concepções de cada um, mas é muito comum o arquiteto fazer, porque aí já entra não só a funcionalidade, como entra também estética, né? As tendências e assim vai. Então, quando eles chamam, ele vai ter ali 150 watts para ele trabalhar. Se ele quiser distribuir aquelas lâmpadas de croica, par 20, pendente, o que o cara quiser fazer, o problema é dele. Ele vai ter a carga dimensionada conforme a norma. Então, a gente não precisa especificar quais serão as lâmpadas. Isso aí fica a cargo do executor. A gente só precisa que os condutores sejam dimensionados de forma adequada. Certo? Aqui agora, o que eu circulei. Você quer simbologia do quê? Vocês se lembram? Circular de novo aqui, ó. Interruptor. Excelente, Márcio. Excelente, Maurício. Aqui, ó. Estão vendo que é uma tomada diferente, né? Isso aqui é uma tomada do chuveiro aí, ó. Tomada alta, excelente, Leonardo. E para completar o que tem diferente, esse aqui. Ah, não, tem mais duas coisas. Esse aqui é uma tomada que eu estou circulando aqui agora. Tomada média, excelente. E por último, esse bendito aqui, ó, que é o nosso. Tá digitando aí? O quadro de distribuição. Excelente, nosso quadro. Então, como que a gente seleciona o nosso quadro? Esse projeto aqui é uma casa padrão aqui. Nós temos, eu creio que uma sala, uma cozinha, uma área de lavar, um banheiro e uns 3 quartos seria, não sei, algo assim, né? 3 quartos. Um projeto desse, onde a gente coloca o nosso painel, o nosso quadro de distribuição. Você imagina um ponto centralizado e que não tenha portas, né, para afetar que a pessoa chegue até ele. Então, você vai imaginar por que um ponto centralizado? Economizar com condutores. Se ele estiver muito distante, você vai gastar mais com os seus condutores. E aqui, como é algo bastante uniforme, né? Tem duas tomadas
por espaço ali, tem uma lâmpada, ou uma tubular, né, com duas lâmpadas. Então, luminária com duas, né, quase todos, você não vai ter diferentes condutores, ou seções de condutores, né, bitolas diferentes. Então, você vai escolher o ponto centralizado. Distribuição de circuitos também, como que a gente faz? Imagina que se você quiser trocar uma lâmpada, se deixar um circuito só de iluminação, você teria que deixar tudo no escuro. Então a gente usa muito isso. Ah, uma casa pequena, beleza, né? Desliga lá rapidão. Caso vai ficando maior, fica difícil desligar um por uma lâmpada, né? Quer fazer uma manutenção, é lógico trocar a lâmpada. Aqui é tubular, né? Hoje em dia, os LEDzinhos, as lâmpadas de LED, né? Querer 27, não é comum a gente desenergizar, até pelo risco ser menor. O ideal é que desenergize, mas a gente sabe que na prática não se faz. Quando são elas, você não precisa, mas imagina você tem que fazer um trabalho de manutenção numa luminária. Aí vai deixar tudo desligado? Se for pequeno, não compensa ter dois circuitos, mas se já for uma casa maior, diferentes pavimentos, aí sim você já faz uma divisão. Pensando dessa forma e também para ajudar na economia. Parece que não, mas se o seu circuito fica muito grande, ele tem que passar em praticamente todas as luminárias aí. E você vai rodando a casa, meu amigo, a situação vai mudando, você vai ter um gasto maior com o condutor. Então, às vezes você pensa em dividir a parte de tomada da mesma forma, a gente vai fazer a manutenção, vou deixar todo mundo sem poder utilizar. Então você separa. É lógico que chuveiro vai estar no circuito dele sozinho, um equipamento de ar-condicionado vai estar na dele sozinha. Às vezes você tem a área de serviço ali, você vai ter uma tomada específica para o seu ferro de passar, outra para uma lava esteca que tem uma carga bastante elevada, e já faz um circuito separado para aquela área. E outra coisa, a área molhada também é bom você deixar separado, porque você consegue colocar um DR. O DR ajuda bastante, tanto todas as áreas molhadas, né? A gente precisa colocar para evitar tomar choque. Já vi muita gente se acidentando aí em máquina de lavar. Ah, tá lá lavando a roupa, tudo normal, do nada toma um choque. A área tá molhada. Se brincar, meu amigo, você cai lá, dependendo do quanto de água tiver, vai ficar conduzindo um bom tempo. Vai ser igual quando o pessoal, eu vejo alguns vídeos de pescaria lá, o pessoal encontra eu não lembro se é poraquê, o nome do peixe, que dá choque. Ainda você vai ficar tomando choque um bom tempo, porque a água conduz bem, né? A água convencional que a gente tem, ela com minerais, né, com sais minerais, ela vai conduzir. E você vai ficar tomando choque. Então a gente coloca o DR porque teve qualquer diferença residual, ele vai desarmar e a gente vai poder trabalhar tranquilo, né? Sem correr esse risco. Então você faz essas diferenciações, exceções, e nesse caso que fica muito parecido, você coloca o seu quadro na posição centralizada de melhor acesso. Se você tiver seções muito grandes, né, cargas altas, aí o seu quadro começa a pender para mais próximo daquele local, justamente para você gastar menos com a seção de condutor que for maior. Porque a regra é você dobra o condutor, mas às vezes o preço mais que dobra, né? Pode chegar a triplicar e aí não convém. Então, ó, como podemos visualizar o desenho? Pensando na montagem, né? Nesse desenho aqui já está ligado, deixa eu voltar. Né? Então você vai contar o número de tomadas que você vai precisar, número de lâmpadas, né? Luminárias. O painel aqui, com esse desenho, você já consegue fazer, né, o levantamento dos principais itens, ó, 9 tomadas de uso geral, né? A TUG baixa, uma média. Você tem uma unidade, né, de TUI, que aí é o uso específico, né, do chuveiro, que vai ser alta. Um quadro de luz e força embutido. 7 interruptores de uma só tecla e assim vai. E 8 luminárias, né? 8 unidades de luminárias com duas lâmpadas. E agora sim fazendo a nossa ligação. Então, como que ele fez? Ele tem diversas formas de fazer. Ele pode passar, no caso aqui, ó,
Esses todos que estão em formato de curva, que eu vou passar o LED em cima aqui, ó. O LED não, o laser, né? Isso aqui são eletrodutos embutidos no teto, no forro. E eles saem dessa forma curvada, para quê? Para não confundir. Muitas vezes a gente aplica um layer, né, no nosso desenho do CAD, só que na hora de imprimir você não tem a possibilidade de imprimir colorido. Então essas que vão pelo teto, elas sempre fazem uma curva. O eletroduto fica no formato de curva para não confundir com outras linhas. Podem ver, ó, passa, saiu do quadro, foi para uma luminária que vai ter uma caixa de passagem. Daqui distribuiu para as outras, ó, até aqui. Outro que saiu do quadro veio e distribuiu daqui para cá, daqui foi para lá, daqui chegou nesse ambiente e também veio esse eletroduto para cá. Aí o eletroduto passa até na tomada. Vou dar o exemplo do chuveiro. Como que acontece? Ele realmente sai da caixa de passagem no teto, vem até nesse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo com laser. Aqui ele entra na parede. Aí ele vai descer na vertical, né, até a altura de 2 metros. E ali sim você vai botar o ponto de energia, né? Geralmente a gente não coloca a tomada. E o ideal é que nem use também, que é comum a gente usar a Sindal, né, para fazer a conexão do chuveiro. Mas o ideal é que fosse o fio direitinho do disjuntor no chuveiro, né? Sem emendas. E aí você tem mais segurança. E assim vai, ó. Então aqui já mostrando a ligação desses elementos. Tem pontos também que não passa só por dentro da parede, né? Ou por cima do teto. E tem momento que passa dentro da parede aqui nesse ponto aqui, ó, da tomada para o interruptor. Se você vê isso aqui, às vezes ele quer colocar um interruptor mais afastado, né? Vai ter esse distanciamento. Ou a pessoa também poderia colocar junto, né? Como se fosse aqui e em cima, ó, o símbolo da, tu, da TUG, para justamente representar que ali, né? Você vai ter um espelho tanto com a tecla do interruptor quanto com a tomada, que é muito comum a gente ter em casa também. Então, essa é a forma de fazer a ligação. Você pode ver que a linha do eletroduto também passa por cima de parede, né? Passa por cima de linha de porta. Por quê? Está sobre o teto. Esses elementos que ficam abaixo não vão interferir. Até aqui tranquilo, Maurício, Pedro, Márcio, Alexson, Leonardo. Beleza? Então, entregar um projeto na mão de todo mundo aí, já executa. Tranquilo, professor. Aí, eu gostei. Não entendi, alguém falou bem baixinho agora por último. Identifica bem mais ou menos. Fica bem mais ou menos. Ó, o Alexson pediu calma. Não, moço. Jogou o projeto, 3 dias tudo pronto. Material já lá, montou, tchau, obrigado. Mas é isso, essa parte aqui, vocês vão ver os desenhos dos projetos vão estar dessa forma. Sua grande maioria. Grande maioria não, praticamente todos, né? Dos que eu já vi, eles sempre vêm dessa forma. E aí sim é importante, né? A planta baixa para que o desenho fique fidedigno à instalação. Aqui, ó, a divisão em circuitos, né? Então, ele fez o primeiro aqui para o chuveiro, o segundo o circuito para tomadas de uso geral e o terceiro para iluminação. As letras, né, na parte de iluminação, representam os acionamentos. Por exemplo, vou pegar aqui esse cômodo grandão aqui da direita. Aqui está o interruptor. Se eu colocar um A aqui, eu vou representar na minha lâmpada um A também, para dizer que essa tecla aqui liga essa lâmpada. Se eu colocar um A nessa aqui também, então eu quero dizer o quê? Que essa tecla aqui liga essa e aquela. Então não é conveniente fazer isso, né? Então, justamente a letra a gente usa para identificar quais são os acionamentos, quem aciona quem. Outra coisa importante, né? Aqui no nosso é o diagrama unifilar, que é esse diagrama aqui, ó. Então, o diagrama unifilar é aquele que resume o projeto elétrico em que estão representados todos os condutores do circuito em uma só via, facilitando o seu entendimento. Então, neste diagrama, muitas das informações do esquemático em planta baixa aparecem. Na representação por diagrama unifilar, o que aparece são os dutos dos condutores. Os condutores estariam ali passando
a depender dos símbolos apresentados em cada um desses dutos. Nesse tipo de esquema, a representação dos condutores é igual àquela desenvolvida no projeto baseado em planta baixa, o que facilita o entendimento do diagrama unifilar que analisaremos a partir de agora. Para iniciar o desenho de um diagrama unifilar de um edifício, é preciso esquematizar o duto que viabiliza a passagem dos condutores até o quadro de distribuição de força e de iluminação. Então, nesse duto são inseridos os símbolos dos condutores que ali estão, seguidos das informações da área de seção transversal desses mesmos cabos. Em função disso, também precisamos representar o próprio quadro de distribuição, como a gente viu, apresentado por um retângulo com bordas pontilhadas, que engloba todos os dispositivos que serão instalados em seu interior. Precisamos identificá-lo com sua nomenclatura, seguida da potência instalada no quadro. Então, está aqui. Espera aí, é esse aqui. Então, aqui, ó. Tá a alimentação 1, né? Nossa alimentação tem quantas fases ali, ó? Vocês conseguem ver aqui quantas fases tem? Vamos lá, vou lembrar. Neutro é um formato de um L, fase é um formato de um I, né? Um risco, e o T é um Tzinho. Então, quantas fases vocês têm ali nessa alimentação? Três fases, exatamente, Maurício. Então, alimentação trifásica. Tipo de alimentação é mais comum, geralmente nesses. Eu já vi isso nos condomínios aqui de alto padrão, aqui na cidade, tem muito trifásico, né? O pessoal também usa uma carga bastante elevada. Isso na indústria é comum, né? Praticamente tudo é trifásico, eles dividem, balanceiam as fases, quando quer usar o monofásico. No comércio, dependendo da região, você vai encontrar trifásico, dependendo do tipo de comércio também. E a residencial, né? Pouquíssimas são trifásicas, a maioria é monofásica. Então você vem com três condutores. Qual que é a seção desses nossos condutores? Está representada ali embaixo, ó. Conseguem? Mas todo mundo está vendo, né? É 10. A seção é de 10. Tanto para os nossos condutores fase, quanto para o nosso condutor neutro, quanto para o nosso condutor terra. Seguindo o nosso circuito trifásico com neutro e terra, nós temos um disjuntor de 40 amperes. Esse disjuntor ele é geral, tá? Então tá ali já dentro do quadro e tem o pontilhadinho representando, né? Nesse quadro aí, o quadro 1, distribuição 1, tem 7.320 watts nele. É comum usar watts? Hoje em dia é, mas antigamente o pessoal usava VA por causa de fator de potência, para não confundir. Só que usualmente a gente fala potência ativa mesmo, é muito pouco trabalhar com, muito difícil trabalhar com potência aparente. Então aí já ficou comum, convencionado aí utilizar watts nos projetos. Na época que eu estudei ainda na faculdade, a gente tinha, né, essa parte de fazer um projeto e lá tinha que usar tudo em VA. Então ele distribui, ó, nosso trifásico ele não está representando as fases que serão utilizadas justamente porque ele é um diagrama unifilar. Então ele é somente representando aqui quais são os esquemáticos do nosso quadro, como que ele vai estar desenvolvido. Exemplo, circuito 1 tem 5.400 watts, tem um fase, um neutro e um terra, seção deles de 4 milímetros com um disjuntor de 25 amperes. Lembrando outra coisa, acho que eu já falei da outra vez, vou relembrar. O seu disjuntor, ele tem que desarmar, né? Então, 25, vamos pegar aqui nessa configuração, o nosso condutor de 4 milímetros suporte até 32. Então, você está usando um disjuntor de 25 porque a corrente é menor. Você nunca vai utilizar, por exemplo, o meu disjuntor de 40, mais minha seção nominal, meu condutor, tem seção de 4 e suporte só 32. Então, você não vai usar um disjuntor de 40 porque o condutor vai deteriorar antes do disjuntor acionar. É lógico que quando aquecer muito, se ele for um termomagnético, ele vai sair por temperatura, não vai ser nem pela corrente. Lembrando disso. Então, o disjuntor ele tem que proteger, ele tem que ser menor do que o condutor suporta também. Se for maior, é um convite ao risco.
Então, segundo circuito, 1.600 watts de tomadas, com seção de 2,5 para os nossos condutores fase, um neutro e um terra, com disjuntor de 10 amperes e aqui, né, iluminação 320 watts, condutores de 1,5 com disjuntor de 10 amperes também. Então, tem outras coisas, né? A gente sempre vai encaixar, a gente vai encontrar números que muitas vezes comercialmente não é vendido aquele elemento. E aí você vai encaixar da melhor forma para que também não fique tão distante, né? Você vai realizando cálculos, balanceamentos e assim vai. Então, cada circuito aqui, ó, circuito 1 é seção de 4, circuito 2 é seção de 2,5 e circuito 3 seção de 1,5. E agora sim, o multifilar, que é representar esse aqui, ó. Aí você já consegue ver qual fase está sendo utilizada. Isso aqui ajuda demais. Então, a representação por diagramas multifilares é necessária quando há dúvidas nas ligações a serem feitas ou mesmo quando o diagrama unifilar não demonstrar claramente como proceder com as conexões. Exemplo, aqui você sabe, vamos chamar cada uma das fases trifásicas de R, S e T. Você sabe qual fase que está o nosso circuito 1, do jeito que está aqui? Se está na R, na S ou na T? Alguém consegue saber? Se vocês estão pensando, pessoal, não tem como, né? Ele não designou o desenho por fases. Então é isso que o multifilar vai trazer para a gente. Então, ó, para representar o circuito de iluminação predial, podemos iniciar pelos condutores que derivam do alimentador, descrevendo seus diâmetros, indicando a seção do conduto que os carrega. Após isso, representa-se a proteção do circuito principal da edificação, que é feita apenas nos cabos referentes às fases do circuito, onde ocorre na prática a proteção através do disjuntor termomagnético. Então a gente pode pensar, pô, por que que o disjuntor, né, monofásico, você só coloca um, sendo que eu preciso de fase neutro para ligar minha máquina? Ali no disjuntor só passa o condutor fase. O neutro ele já vem direto do quadro. Geralmente os quadros têm barramento de neutro e um outro barramento de terra, que aí você pega as derivações e leva para os seus circuitos. Lembrando, neutro não mistura um neutro de um circuito com o outro, vai dar problema. A única coisa que você pode sair ali emendando, né, o que você acha no caminho, geralmente é de terra. O terra você tem a possibilidade, sim, né, de utilizar o mesmo, né, para circuitos diferentes, só que o neutro não. O neutro, se você fizer isso, meu amigo, vai dar problema na sua instalação. Então, com o circuito principal desenhado, são feitas derivações para os circuitos internos da instalação. Cada circuito recebe os seus condutores derivados da instalação principal, aplicando-se a proteção para o circuito principal. Então, tá aqui, agora sim, ó, fase R, S e T. Ah, o circuito 1 do chuveiro lá, ele está na fase T. Circuito 2 das tomadas, está na fase T também. Tá todo mundo na fase T. Se fosse pensar numa casa que tivesse só isso, o balanceamento tá muito ruim, né? O balanceamento tá legal que tá tudo numa fase só. Então, o ideal é que faça o balanceamento. O Maurício, exatamente, mas isso aí fica ruim, né? Então você sobrecarrega uma das fases e deixa duas livres. Então a gente faz isso. Vocês viram que a representação tá vermelho, branco e preto para cada uma das fases? Isso aqui é bom para quê? Quando você vai montar alguns elementos igual bomba, vai montar compressor, é bom você saber as cores diferenciadas, né? Mas quando você vai fazer acionamento de máquinas que são trifásicas, e é comum ter o trifásico lá, você pode usar condutores de uma cor só. Lá na empresa, quando a gente trabalha, né? Vamos pensar aqui na parte de força, a gente trabalha com um condutor de cor vermelha. Agora, se for colorido, fica mais fácil. Exatamente, Alex. Fica mais fácil também para você trabalhar. E aí vai muito também da extensão dos seus condutores, né? Se for uma cor só, ali você testar para ver a continuidade, ver se realmente uma ponta é referente à outra. Às vezes você vai tentar ligar o seu sequência de fase, vai apitar, né?
Então você tem que saber utilizar também. Então, o que que eu vejo muito? Eu vejo o pessoal usando muito o preto, um amarelo, vejo muito, e o branco. Preto, amarelo e branco, eu vejo o pessoal usando bastante também. Aqui tá vermelho, né? Ou pode ser um preto, um vermelho, um amarelo. Então varia muito. Cor que o pessoal não usa é azul, né? Azul claro é do neutro. E também nem verde, ou aquele verde amarelo, né? Que ele é tramado, que é a cor do terra. Então o pessoal evita muito. E aí depende, né? Muitas vezes pode usar uma mesma cor, ou você pode variar para melhorar a sua identificação. E no caso, vocês vão fazer o quê? Tá vendo um quadradinho aqui embaixo, ó? Potência instalada em watts e somando cada uma das fases. Pode-se ver que o T está com a carga toda, né? Então a ideia é que fique balanceada aí entre as três fases de forma mais equilibrada. E o multifilar vem justamente para mostrar para a gente, né, qual fase está cada um dos elementos. E outra informação importante está aqui, ó, três condutores 10, com 10 de neutro e o terra de 10 milímetros num eletroduto de 2 polegadas. Então vai ser comum a gente trabalhar com eletroduto envolvendo com eletroduto com informação em polegada. Então, para elaborar qualquer modelo de projeto, é de extrema importância fazê-lo com base nas normas técnicas vigentes, que no Brasil são de responsabilidade da ABNT. Todo projeto, seja ele predial ou industrial, deverá ser representado de maneira bem clara e padronizada, facilitando assim a sua interpretação. As tabelas a seguir mostram diversos símbolos utilizados para elaborar projetos elétricos que seguem o padrão da BNT e de alguns dos mais importantes órgãos. Outra coisa, pessoal, vou só voltar aqui rapidinho, só para dar um adendo. Então, isso aqui, né, conforme está essa planta baixa, muito provavelmente está seguindo a 5410, né? Ah, duas tomadas se tiver tanto de área, três tomadas se vai. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar. A norma foi escrita para atender o mínimo. Imagina hoje em dia, os senhores aí que são casados, se no quarto não tiver uma tomada para cada um, né? Um dos cantos aí da cama, para carregar o telefone vai dar problema, não dá? Tem que usar um T, você tem que usar uma extensão, assim vai. Então você vai construir hoje, coloca uma tomada em cada canto da cama. Mas imagina qual vai ser a posição da cama, coloca uma tomada em cada canto. No escritório, a área manda colocar só duas. Mas no escritório o cara usa uma impressora, o cara usa um computador, o cara usa um monitor, o cara vai usar, às vezes tem um frigobar, e assim vai. Hoje em dia, com as vendas dos eletrodomésticos, né? Então vai mudando, isso aí vai aumentando, vai tendo mais acesso. Então, para evitar que a pessoa fique colocando régua, evitar que a pessoa fique colocando T, você vai colocando mais tomadas, né? Você vai buscando ali um equilíbrio. Ah, não vou encher com 30 tomadas e imaginar que todo mundo tem tudo. Mas você também, às vezes, não coloca só o mínimo. Exemplo de uma sala. Um dia o pessoal tem o quê? Televisão. Cara, junto à televisão tem um sistema de som, né? Um home theater, nem sei dizer direito. Junto com ele vai ter um aparelho ali da TV por assinatura. Ele vai ter junto um videogame e assim vai. Então imagina você colocar tudo, ficar colocando tudo em T, isso sobrecarrega, então você já imagina, né? Vê ali mais ou menos o projeto, para quem você está fazendo, confere para que coloque, né? Às vezes tomadas até além do que é solicitado pela norma, para que o seu cliente tenha um ambiente mais confortável. E salvo engano, eu creio que no Rio de Janeiro teve um incêndio dias atrás. A história que eu ouvi, né, que foi num apartamento, a história que eu ouvi foi que pegou fogo na parte elétrica da casa, porque o pessoal tinha colocado muitos elementos, eu não sei se foi numa régua ou num T. Pelo menos estou vendendo o peixe do jeito que, estou vendendo do jeito que eu comprei, né? Você imagina. E assim vai, né? Imagina hoje em dia o pessoal tem muitos elementos eletrônicos e ainda mais envolvendo televisão, advém de Netflix, a gente ficando em casa depois da pandemia, né? Acabaram investindo aí em formas de ter lazer e entretenimento em casa. E é de suma importância que você também faça, né, essa projeção, imaginando aí situações
que a pessoa tenha mais eletrodomésticos que precisem de alimentação e que tenha um número de tomadas aí compatível com o cliente. Perguntar aqui quem estava com o áudio aberto, falou comigo agora é o Márcio. Márcio, na sua sala aí, você tem que usar T, régua ou tem um número de tomada suficiente para os seus elementos? Aqui tem tomada para todo. Tem muita tomada. tomada aqui. Para Ah, todo componente tem. show de bola. Que é o mais comum é o pessoal usar T, né? Eu não sei se todo mundo conhece por T ou Benjamin, depende da região do Brasil. Acho que aqui em Goiânia todo mundo fala T. Você pode ter também, né, as réguas. Lembrando que sobrecarregar, né? Você pode sobrecarregar e depende do nível, do número de elementos que você tenta colocar em um ponto de tomada só. Ah, é porque a tomada não suporta? É, a tomadaria ela é feita para 10, né? Geralmente os nossos conectores são para 10 amperes. E o segundo ponto é justamente para quanto que a pessoa desenvolveu, né? Ah, coloquei ali que ia ter 3.000 watts e o meu condutor é de 4 milímetros. Então, se passar disso, né? Você vai ter uma corrente maior e, consequentemente, aí você vai acabar correndo o risco de incêndio. Aqui as nossas simbologia. Isso aqui já é usada para outros elementos, né? Não só a parte aqui de projeto, de planta abaixo, mas um projeto de um maquinário, um projeto de um quadro, ou um diagrama de comando. Aqui, ó, o nosso normalmente é aberto. Na BNT, DIN é muito parecido, ANSI, HIC, essas são diferentes. Então, o nosso padrão é BNT. Um normalmente fechado, né? Embaixo, um comutador que troca de posição, comutador em interrupção, um temporizador fechado na abertura, um fechador comando manual, que você vai apertar, né, algo, um abridor por comando excêntrico, um fechador comando de bobina, e assim vai, né? Diversas simbologias que a gente vai vendo. Então, isso aqui é bom que vocês deem uma olhada no livro aí, justamente para assimilar e familiarizar. Em diversos diagramas vocês vão encontrar dessa forma. Trabalhou lá no cá de cima, foi mais curioso um pouco, vocês viram essa simbologia lá também. Tem tomada e plug, fusível com indicação de lado ligado à rede, seccionador, lâmpada e assim vai. Pegar aqui, ó, disjuntor, seccionador disjuntor, contador. Contador é mais normal ver ele tá nesse desenho aqui, roda ele 270 graus, que é o mais comum a gente ver. Embaixo aqui, disjuntor tripolar com relé térmico e magnético. Então, o que a gente precisa, né, para execução do projeto ou para execução da montagem, né, do nosso sistema. Então, projeto arquitetônico, né, tem que ter em mãos para esclarecer algumas dúvidas perante a execução do projeto elétrico. O projeto arquitetônico completo, contendo plantas baixas, plantas de situação, vistas e cortes do prédio. Estas plantas devem ter a possibilidade de se identificar as áreas industriais, depósitos administrativos e todas as dependências que compõem a planta. O projeto industrial deve indicar de forma bem clara o local onde deverão ser instalados todos os equipamentos pertencentes à empresa e onde deverá ser o ponto de alimentação elétrica para tais equipamentos. O projeto estrutural, esse aqui faz diferença demais para quem vai fazer o elétrico, que aí você encontra vigas, você encontra pilar, você encontra treliça, que é ali a planta baixa, né, o arquitetônico tá todo bonitinho, sem muitos desses elementos, você vai lá executando, tá bacana. Eu já vi casos da pessoa colocar, por exemplo, que passava eletroduto na caixa chama de caixa, né, caixa do elevador. Por fora, né, ele é de alvenaria, tudo bem, mas ali não passa. Ali você não pode passar eletroduto. Então você tem que dar a volta onde tem o elevador. Ah, às vezes o cara passou num espaço que tinha um pilar. Pô, ele não passa também. Então tem que levar em cuidado, levar em consideração sempre isso, o estrutural ajuda demais. Esse é um projeto que, vou mentir para vocês, não falta muito. Se os elétricos, né, já faltam, esses estruturais aqui é difícil a gente ver. Então, fluxo de produção não deverão ser levantados junto ao responsável pela produção as informações referentes ao funcionamento das máquinas, simultaneidade de motores e outras informações que se julgam necessárias para definir a demanda de carga prevista
para o projeto. E até simultaneidade de motores, para às vezes você dar uma controlada na partida deles, de forma, como fala, menos tecnológica, com um temporizador ali, né? Justamente para evitar que todo mundo liga ao mesmo tempo. Muitas vezes você tem uma demanda elevada e derrube, né? A sua instalação, você coloca temporizadores, você pode programar já automatizado, né? Para horários diferentes, com 1, 2 minutos de diferença, segundos, né? E assim vai para que a nossa instalação seja melhor, melhor montada, né? Melhor, mais eficiente para a utilização. Temos as cargas a serem instaladas, né? Vão estar junto ao fabricante ou através dos manuais que acompanham o equipamento. Todas as informações, potência, corrente, nominal, de partida. A de partida é importante para a gente fazer a escolha, né? Muitas vezes até do nosso disjuntor, o tipo de curva, tensão, fator de potência elétrica e assim vai. Necessários para dimensionar de forma correta a carga necessária para a instalação e planos de expansão. Então, essa informação é de grande importância, pois conhecendo o plano de expansão futuro da empresa, você tem a possibilidade de elaborar um projeto que atenda. E mesmo se você não souber, sempre coloque, né, algumas vagas, não deixe o seu projeto enxuto para aquele momento, porque tudo muda, né? Tudo adapta, os equipamentos que a gente usa adaptam, as ferramentas, e a nossa instalação também pode necessitar de adaptação. E para isso a gente deixa, né, o máximo previsto aí para uma futura expansão. Então, composição, prumada elétrica, planta baixa com esquema elétrico, diagrama unifilar, diagrama multifilar, detalhes de caixa de passagem, detalhes do ramal de ligação de energia elétrica, detalhes do ramal de entrada de energia elétrica, detalhes dos acionamentos de máquinas elétricas, pneumáticas e hidráulicas, esquemas de ligação entre o quadro geral de medidores e barramentos de potencialização e detalhes sobre o quadro geral de medidores. Certo, senhores, alguma dúvida por hora? Maurício, Márcio, Alexson, Leonardo, Pedro. Certo, professor. Por enquanto, tá ok. Então, beleza. Semana que vem, né, vou passar um projeto para vocês e a gente já executa. Combinado? O professor arrancou nosso cor lá montando os quadros elétricos lá no sábado. É isso aí mesmo que precisa. Esse negócio aqui tem que arrancar o couro na primeira, porque aqui não dá para brincar, né? A gente viu a mecânica você ainda tem uma chance de erro que dá para você voltar. Agora a elétrica, muitas vezes você erra e você perde tudo, né? Você perde seus elementos. E aí, realmente, o presencial segue, né? Deixa eu lembrar qual que é a agenda que tá aqui, Maurício. Deixa eu ver. Vocês têm agora já nesse final de semana. Eu não conheço o laboratório ainda do Bolonha, mas eu sei que lá tem muita coisa, cara. Eu não entrei no laboratório, eu só fui nas inaugurais, né? Eu não sei tudo que tem lá. Mas se você montar quadro, meu amigo, a parte predial é mamão com açúcar. Vai ver que não tem muito mistério, não. O mistério, sabe qual que é da predial? Ah, foi parte de motores, né? Que é mais focado na indústria. O mistério da predial é o pessoal respeitar o espaço do eletroduto. Porque senão, meu amigo, tá louco você passar um condutor no eletroduto cheio, vira quase um cabo de guerra. Assim, o maior desafio mesmo da parte predial, que eu já vi, né? A experiência que eu tenho lá com o pessoal é justamente respeitar o limite máximo dos eletrodutos para que não fique algo um enrolando no outro, não fique difícil de passar. E aí você vai vendo que seguindo o projeto, né, a gente consegue executar tranquilamente. Aí você tem que confirmar lá com o professor do presencial, o Márcio que me perguntou, né? Maurício, tem que ver com o professor. Mas o foco principal vai ser nessa parte de motores mesmo, tá? Aí tem que ver se no laboratório aí tiver, eu vou dar uma dica para ele. Se ele puder usar ou mostrar pelo menos alguma coisa de predial lá, para a gente ter o contato também. Combinado, Maurício?
Show de bola. Os demais, tudo tranquilo? Ah, tem um predial já, né? Show de bola. Maurício tá voando aí. Por isso que eu tava perguntando se tava respondendo tudo, né, Maurício? Já tava treinado já. Show de bola, pessoal. Deixa eu ver se a câmera voltou. Tá travando ainda. Mas é isso. Pessoal, então agradecer, né, a presença dos senhores aí. Desejar a todos, né, uma boa semana, bons estudos, mantenham-se estudando. Isso aqui é uma parte que tem que familiarizar, tem que ficar fazendo leitura, simbologia, se puder ver o máximo. Quem gostar aí de um AutoCAD da vida, pode brincar um pouquinho também, né, para ir estudando. Deixa aí de conselho. E de fato aqui precisa manter, né, essa pelo menos uma horinha por dia aí para assimilar o máximo possível, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula. Boa noite, professor. Valeu aí. Valeu, com Deus.